A liturgia da Palavra de Deus desse domingo nos chama a atenção sobre o pecado. O pecado é um assunto que a gente não gosta de falar. O pecado é algo que a gente comete, mas ninguém gosta de comentá-lo. O pecado sempre ficou meio escondido na nossa vida. E todos nós achamos que o pecado sempre ele é escondido. Ele é obscuro. E hoje ninguém mais fala em pecado. A gente convive com o pecado, mas ninguém comenta, ninguém fala. Não há uma catequese a respeito do pecado. Não há uma evangelização que atinja a dimensão do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz que todos nós pecamos em Adão. E todos nós somos pecadores. O que determina a vida cristã é a dimensão do pecado. E é por causa do pecado que Jesus teve que nascer. Deus teve que nos dar um Salvador para o perdão dos nossos pecados. É por causa do pecado que Jesus morre na cruz, por mim e por você. É pelo pecado que o sangue de Jesus verte de seu lado direito, no sentido de perdoar as nossas falhas, nossos pecados. Talvez a gente venha à missa, e a gente nem sempre sabe por que eu venho à missa. Eu venho à missa por causa do pecado. Se não fosse o pecado, eu não precisaria ir à missa. Talvez por isso que muita gente hoje não vai à missa mais, porque ele não tem pecado, tudo está perdoado. É por isso que muita gente hoje muda de religião, porque é fácil você aceitar Jesus Cristo e todos os seus pecados já são automaticamente perdoados. É por isso que muita gente inventa religião, porque é fácil eu inventar a minha religião. Porque quando a gente na igreja começa a falar sobre pecado, nós ficamos incomodados. Por isso que na igreja até católica nós inventamos tantos movimentos e encontros sobre tantos assuntos, menos o pecado. Queria ver esses padres que gostam de fazer esses movimentos por aí, fizessem um dia encontro sobre o pecado. Quer ver quantas pessoas iriam nesses encontros? Poucas, porque nós fazemos festa com o pecado. Nós vivemos no pecado e até atribuímos ao pecado uma bênção. Desculpem dizer, tragicamente, nós temos filhos no pecado e ainda falamos que é uma bênção. Nós vivemos no matrimônio do pecado e a gente ainda atribui isto a uma bênção, porque nós fazemos um negócio fácil com Deus, desde que o pecado não seja revelado na minha vida. Por isso que o pecado é uma condição que atinge todo ser humano, como nos fala Paulo aos Romanos. E aí você vai vasculhando as escrituras, você vai lá no princípio, com Adão e Eva. Deus cria Adão e o coloca no paraíso, no esplendor magnífico de tudo aquilo que era bom. Adão tinha. Adão foi um homem privilegiado. E Adão aqui não é o homem masculino, é a pessoa humana, a criatura humana, que se diferencia na criação das demais outras criaturas. Deus o coloca na condição primordial, no paraíso. Adão não precisaria mais de nada,
porque ele tinha tudo, ele tinha o esplendor da beleza divina. Mas pecado é o enguiço que eu arrumo na vida, e todo pecado é meu enguiço. E Adão, embora tivesse tudo, ele queria arrumar um enguiço. Falou para Deus: Senhor, eu estou tão sozinho. Adão era um coitadinho, tinha carência afetiva, ele estava sozinho, ele não estava contente com tudo que ele tinha. Adão tinha que reclamar com Deus. Vocês sabem, irmãos, que tem gente que reclama da vida a vida toda, tendo tudo, nós ainda reclamamos, porque é a nossa condição pecadora, é o nosso limite humano, que a gente não assume na vida as nossas dores, sofrimentos e alegria. Nós precisamos de enguiço. Já que você quer um enguiço, Adão, vou lhe dar Eva. E assim aconteceu. Só que enquanto você está só, você pode sofrer, mas você se vira bem. Mas quando você arruma enguiço, você já tem um outro problema na vida. Porque o pecado é arrumar problema. E tem gente que adora arrumar problema. Ele está indo bem, mas não, ele não se contenta, ele tem que arrumar um problema, uma confusão, um enguiço na vida dele. E Adão arrumou aquele enguiço, porque ele pediu para Deus. E Deus deu uma Eva para ele fantástica, né? É o símbolo da alegria, do contentamento. Tudo aquilo que me falta é Eva. A Eva é meu lado negativo, escuro da minha vida. Eva é o lado das minhas carências afetivas, emocionais, sexuais. Deus deu para Adão. Mas Deus tinha uma ordem no paraíso, porque Deus nos dá tudo, mas também exige algumas disciplinas. Havia ali no paraíso a árvore do bem e do mal. Adão poderia desfrutar de tudo o paraíso, menos daquela árvore, que era a árvore da vida. Porque na vida nem tudo eu posso desfrutar. Na vida existem regras, normas, disciplinas, que eu não posso avançar esse sinal. E Adão avançou o sinal com Eva. Seu lado negativo chamou a carência da curiosidade. Pecar é ser curioso diante do escuro da minha vida. Aí Deus apareceu: Adão, cadê você? Adão estava escondido atrás do pé de peroba. Porque quando a gente comete pecado, nós ficamos meio escondidos, na surdina, observando à distância. Nós não queremos nos manifestar. O pecado nos obscurece, nos torna assim meio escondidos. Ah, Senhor, eu estou aqui escondido. Sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Ela que foi culpada. Porque no pecado nós sempre arrumamos alguém que é pecar, que é o culpado do meu pecado. A gente não quer assumir a nossa condição de pecador. Nós achamos que o outro que é pecador, o outro que é culpado do pecado. Aí Deus procura Eva: Eva, cadê você? Eva estava toda encoberta, porque eles estavam nus. Que quer estar nu? Estar nu é estar na plenitude da graça de Deus. Agora eles estavam em pecado, eles tinham que se cobrir, porque o pecado não está no corpo, o pecado está na alma. Minha alma que é pecadora. Na natureza nada é coberto. Vocês já observaram? O cachorro não anda
com roupa, a vaca não anda com roupa. A natureza é despida, só o homem e a mulher que é vestido por causa do pecado, por causa da natureza, por causa do olhar, por causa dos desejos obscuros. E Adão e Eva se escondem da presença de Deus. A presença de Deus é a consciência humana que brada a consciência do pecado. Adão e Eva tiveram a maturidade do ser pecador e compreenderam que eles estavam ali violando uma norma, uma lei. E por isso que eles se cobrem. Cobrir-se é esconder-se. Esconder de Deus, isto é, esconder da sua consciência. Porque o pecado primeiramente me atinge, me afeta. Depois ele afeta as minhas relações que eu tenho com as pessoas. E é por isso que ninguém hoje mais fala do pecado. Porque o pecado ele é trágico na nossa vida. O pecado é uma forma de viver, uma dimensão que eu não deveria tê-la. Quando Deus olha Adão e Eva procurando para o diálogo, para a conversa, para encontrar-se, a humanidade encontrando-se com o divino, há uma lacuna separando o divino com o humano, é o pecado. Aí, como Adão e Eva, um culpou o outro, e depois a Eva falou que era a serpente, né? Você já observou que, normalmente, quando nós pecamos, nós falamos que a culpa é do diabo. O diabo me tentou e eu pequei. Certos movimentos por aí ficam atribuindo todo o nosso pecado ao diabo. Coitadinho, não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa do pecado sou eu. Eu que tenho que assumir o meu pecado, não o diabo. Mas nós reproduzimos na vida a vida adâmica. O Adão que mora dentro de mim. Eu culpo o outro. Eu culpo o diabo. É o diabo que me tenta. É o diabo que me levou ao pecado. Não é o diabo. É que você está atribuindo ao outro para você se safar da responsabilidade. Porque nem Adão nem Eva quiseram ter responsabilidade. Colocaram a culpa na serpente. E aí que tem que acontecer? Tem que acontecer o resgate da vida humana. E como se faz isso? No projeto de Deus, Deus teve que refazer o projeto em função de nós, do homem e da mulher. E Ele faz uma promessa: eis que uma mulher esmagará a sua cabeça, a serpente. E essa profecia que ficou perambulando por milhares de anos, completou-se um dia em Maria de Nazaré, a Nossa Senhora. Ela que foi a mulher que esmagou a cabeça da serpente. Maria é a reprodução do livro do Apocalipse, capítulo 12. E apareceu no céu um grande sinal, uma virgem vestida do sol e tendo a lua sob seus pés, coroada de 12 estrelas, que esmagava a cabeça da serpente. Esta é a Maria, irmão, que eu tenho que descobrir. A Maria na qual eu deveria acreditar é a Maria que resgata a nova Eva. Não é a Maria dos milagrezinhos que aparece por aí, não. Ela é muito superior a tudo isso. É a mulher do resgate. E a profecia da restituição do pecado
começa com Maria. E essa dá à luz, diz o Apocalipse. Mas a serpente, o dragão, queria abocanhar o neném que estava nascendo. Porque a tendência do demônio era dar continuidade ao pecado, para que a serpente pudesse reproduzir, como o jacaré nas alagoas do Pantanal. Aí há um ponto final, aí que aparece Maria, que é a corredentora, aquela que auxilia com Deus na reprodução da vida humana. Em função de quê? Do meu pecado, do nosso pecado. Hoje nós estamos aqui, irmãos, por causa do pecado. Se não fosse o pecado, nós estaríamos no paraíso igual a Adão, usufruindo de todas as belezas que Deus havia colocado no paraíso. Mas Adão pecou e eu assumo na minha vida essa condição adâmica do meu pecado igualmente. E por isso que o pecado me leva a restaurar em mim a graça perdida. E é por isso que eu vou à missa. Eu vou à missa para celebrar na Eucaristia essa saudável memória de que um dia o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e celebrou com eles a última ceia e disse: fazei isto em memória de mim. Para quê? Por causa da remissão dos nossos pecados. E por causa dos pecados é que eu estou aqui hoje celebrando a Eucaristia. Querido irmão, como que está o pecado na minha vida, na sua vida? Você tem valorizado o pecado? Você tem buscado muitos enguiços na sua vida? Será que não está na hora de eu alargar, abandonar os enguiços que eu tenho produzido na minha vida, para viver uma vida melhorada na presença de Deus? Creio em Deus Pai.